Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no meu canal Meditação e Espiritualidade. E já deixo aqui o convite para você clicar no link que está na descrição ou lá no primeiro comentário fixado deste vídeo para você vir a participar do nosso grupo VIP Renovação da Mente no WhatsApp. Clique, entre no grupo que você vai ter acesso a outros conteúdos que eu vou postando lá também no grupo VIP Renovação da Mente do WhatsApp. Bom, e hoje eu estou trazendo um tema que é muito comentado, é muito falado, né? Que é sobre a criança interior. Então hoje nós vamos falar sobre você sabe quem é a sua criança interior? A falecida Louise Hay, em seus livros, né, falando sobre a questão você pode curar a sua vida, ou cure a sua vida, Espelho Meu, por exemplo, que foi um dos livros mais recentes lançados, que na realidade é um relançamento. Ela falava muito sobre a criança interior. Muitas pessoas leram seus livros, participaram dos workshops, dos cursos que ela fez, das formações que ela fez. Aqui em Portugal, a Vera Faria Leal também trabalhou muito com a Louise Hay, né? Divulgou muito o trabalho da Louise Hay, e ela também falava bastante sobre a criança interior. Mas será que ficou claro realmente para as pessoas quem é essa criança interior? Então, fique aqui neste vídeo e após a vinheta eu vou revelar isso para você. Então, voltando aqui, o tema de hoje é: você sabe quem é a sua criança interior? Então, como eu comentei há pouco, né, a Louise Hay, a saudosa Louise Hay, ela falou muito sobre a criança interior e há muitos vídeos aqui no YouTube. Muita gente comenta sobre isso que é a criança interior. Então, quem é essa criança interior? Primeiramente, quando nós começamos a pensar sobre a criança interior, quem é essa criança interior? Eu acredito que a maioria das pessoas vai buscar ou vai vir na sua mente as lembranças, as recordações da sua infância. Correto? Eu acredito que sim. A maioria das pessoas vai buscar a referência dentro das suas memórias de quando foi criança, na sua infância, né? E acredita que essa é a sua criança interior. Essa memória dessa criança que um dia essa pessoa, você que está aqui a acompanhar este vídeo, foi, mas não é. Desculpe, mas essa não é a sua criança interior. E já vou explicar por quê. Nós temos que entender que nós temos a nossa mente. A nossa mente, ela tem 3 departamentos, isso falando de uma maneira bem superficial, né? Para leigo entender. Então, a nossa mente, ela tem 3 departamentos. Seria o consciente, que é este que provavelmente você está utilizando neste momento, que está atento, atenta ao que eu estou a explicar aqui neste vídeo. E nós temos o subconsciente, onde nós vamos encontrar as características, né, o nosso caráter, vamos encontrar a nossa personalidade e tudo aquilo que ela carrega como caixinha de informação na sua formação. E nós vamos ter as memórias. E depois nós temos o inconsciente. Então, se nós formos colocar que a nossa criança interior, ela é as nossas memórias, pense aqui comigo um pouquinho. Será que nós não vamos estar limitando essa criança interior? Será que nós não vamos estar colocando ela num posicionamento muito medíocre, muito pequeno, para dizer que a nossa criança interior
simplesmente ela é aquilo que são as nossas memórias, fragmentos, porque na realidade grande parte de nós tem fragmentos de memória da sua infância. Então essa criança interior, ela é muito pequenininha, ela é quase nada, não é? Pense comigo, pense comigo. Eu estou convidando você a pensar comigo. Acompanhe esse raciocínio. Então, será que você não está limitando essa criança interior, fazendo desse jeito? Ah, mas Marcos, eu já fiz terapia regressiva, então eu já vi vidas anteriores, onde eu também vi quando eu era criança, ok? Quantas existências anteriores, vidas anteriores não existe, tá bem? Vidas anteriores. Vamos trocar o termo, vamos usar o termo certo, o termo correto. Existências anteriores. Então, quantas destas existências anteriores você foi lá e viu a sua infância? Vamos colocar assim, de cinco existências anteriores que você foi lá ver. Estou descartando aquilo que alguns comentaram, certo? Estou colocando que você foi lá ver. De 5, você viu quantas que está encaixado ou tem como referência a sua infância? Ah, umas 2. Será que não é muito pequeno isso também? E o que você chegou a ver realmente daquela infância? Também não foram apenas fragmentos? Novamente, a sua criança interior, ela está assim, uma coisinha pequenininha, assim, uma coisinha, né, insignificante, perto de tudo, não é? Chegamos à conclusão que sim. Então, volto a repetir, isso não é a sua criança interior. Sei que você, que de repente está a ouvir, acompanhar este vídeo, já tenha conhecimentos de outras escolas, de outras filosofias, de outros ensinamentos, né? Leu livros, né? de autoajuda, livros disto e daquilo. Você pode não concordar comigo, mas eu peço para você que não faça comparação. Isso é intelecto, isso é da mente. A mente adora fazer essas comparações. Ah, mas o fulano lá no livro tal diz que criança interior é isto, o outro lá no vídeo tal disse que criança interior era isso, não sei o quê. Não faça isso. Isso é até uma certa infantilidade da nossa parte, né? Se a gente permitir que a mente comece a fazer esse tipo de coisa, demonstra que a gente não quer crescer, demonstra que a gente não quer se desenvolver, a gente não quer sair do mesmismo, né? Isso demonstra claramente isso. Então, vamos fazer assim, vamos combinar. Você pega, entra em meditação, que é a reflexão. A verdadeira reflexão é meditar. Não é intelectualizar e ficar ali comparando, tá certo, tá errado, eu concordo, eu discordo. Isso é coisa da mente. E nós não estamos aqui num trabalho mental, estamos num trabalho espiritual. E mente e espírito não tem uma coisa a ver com a outra. Se você tem esse pensamento, se você tem essa ideia, se alguém lhe disse que tem a ver, olha, sinto muito, mas não tem a ver, certo? Não tem a ver, certo? A mente é um veículo, ela é um canal, ela não é o espírito, então, pelo amor de Deus, tá? Não tem nada a ver. Então, vamos de novo. Então, eu peço para você que entre em meditação, coloque esses conceitos que você já traz, né? E coloque isto que eu estou falando hoje para você do lado. E tente ver na essência o significado da coisa. Tente ver na essência, não na comparação meramente intelectual, que não vai lhe ajudar em nada. Vai criar mais confusão, ou simplesmente você vai olhar para esse vídeo com cara torta e vai sair daqui, é a opinião dele. Eu não falo de opinião. O que eu estou dizendo é aquilo que eu vejo e aquilo que eu vi. Isso não é uma opinião. Opinião é algo, né? Não, a minha opinião não é. Eu não tenho opinião para dar para você. Eu tenho experiência e conhecimento para lhe transmitir. São coisas totalmente diferentes. Então, ela não é a sua criança interior. Agora, vamos também ser coerentes aqui, né? Eu gosto dessa questão da coerência, que ela é muito importante.
Se você está no começo do seu processo de autoconhecimento, do seu trabalho interior, claro que eu vou sugerir, e eu seria tolo não fazê-lo, de você pegar estas memórias, estas referências que você tem do seu passado, da sua infância, para você ressignificar, para você avaliar, para você analisar, né? Para você estudar, que esse é o termo correto, você tem que estudar essas memórias para tirar dali aquilo que realmente vale como lição para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento, e não ter apenas como memória para você se lastimar, ou para você viver dentro de um saudosismo. Ah, como era bom aquela época, ah, como eu gostaria de voltar a ser criança, para isso e para isso. Não demonstra crescimento e desenvolvimento. Né? Sinto muito. Então, para o seu começo de jornada do autoconhecimento, do seu desenvolvimento, da sua transformação espiritual, é muito válido que você vá ao encontro dessas memórias. Que você vá ao encontro também dessas memórias que estão no seu inconsciente, que são acionadas, né, ativadas num trabalho de regressão. Né? Essas memórias estão no inconsciente. Então, isso é válido, muito válido. Aí você utiliza dessas memórias para você se autoconhecer, perceber as fragilidades, perceber as suas forças, perceber aonde estão os seus poderes, as suas capacidades, as suas habilidades, né? E você ir aprimorando isto para o seu dia a dia e, ao mesmo tempo, você ir superando determinadas crenças limitantes, como esta da tal criança interior, que são as suas memórias do passado. Isso é uma crença limitante. Né? Isso faz com que a sua criança ela seja medíocre, literalmente medíocre, e que você, na realidade, não vai ver isto com seriedade num processo de desenvolvimento e crescimento. Porque é tão medíocre aquilo ali, tão pequenininho, tão praticamente irrelevante. Entende? Por isso que a maioria das pessoas não leva a sério o trabalho interno. Porque olha para aquela criança interior e vê apenas como uma coisa fragmentada, como pedaços. Não tem uma veracidade. Entende? Então, quem é, afinal de contas, a criança interior? É a sua alma. A sua alma é a criança interior, é a sua essência. Ela é a criança interior. As memórias foram as experiências que a sua alma naquele período passou, vivenciou, mas não é ela, entende? As experiências não são a sua alma. As experiências não são a sua alma. É isso que você tem que entender. As experiências são experiências da sua alma naquela época, naquele período. Seja desta existência ou de outras existências. A sua alma não é aquelas existências. A sua alma é a sua alma. Que ela, no momento em que soube, né, ou no momento em que ela recebeu como informação que ela ia voltar a encarnar, e que ela, então, foi ligada através do fio de prata, do fio de antacarana, ou do fio de luz, o termo que queira se utilizar, ao corpo energético, e que ela anima é outro termo para alma, que vem do grego, né? Anima este, este corpo através do quê? Através da energia vital e através do cérebro, da mente, desculpe, da mente, que vai atuar coligado ao cérebro e os seus circuitos, etc. Ah, é isso que é a sua criança interior. É a sua alma. Então, quando Jesus fala sobre vinde a mim as criancinhas que elas herdarão os reinos dos céus, ela não está falando de criança no sentido físico, no sentido literal da palavra criança, que está vinculado às nossas memórias de infância. Isso gera confusão, tanto que os discípulos mesmo, diante dele, chegaram e falaram, mas Senhor, como é que é isso?
né? Não, ele estava falando da alma. A alma voltar ao seu estado de pureza. Esse estado de pureza significa o seu estado autêntico. Quer dizer, aquilo que ela realmente é, e não aquilo que ela acha que é, aquilo que ela pensa que é, aquilo que os outros pensam ou acham que ela é. Não, aquilo que ela é. Aquilo que ela realmente é. Quem ela realmente é. Como alma, eu volto a dizer. Então, você pegando esses fragmentos de memória da sua infância, da criança que você foi, nesta existência, e também, se possível, de outras existências, você vai purificar isso. Vai ressignificar isso. Então, você vai pegar traumas e vai limpar aqueles traumas. O que você está fazendo? Purificando a sua alma. Você vai limpar aquelas saudades, está purificando a sua alma. Você vai limpar crenças limitadoras, está purificando a sua alma. Você vai eliminar conceitos e preconceitos, que na verdade você olhando para a sua vida prática, porque tem que olhar para a vida prática, se isso está ajudando, colaborando, contribuindo ou não com o seu desenvolvimento e crescimento, seja espiritual ou material. É isso que você tem que olhar. Na vida prática, não é ficar ali, porque eu estou viajando, porque eu fiz uma meditação que me mostrou isso, que me mostrou aquilo, e que eu vi anjinho, que eu vi santinho, que eu vi energiazinhas fantásticas e planetinhas coloridos e não sei. Isso não é nada, meu amigo, isso não é nada. Então, vai ver um filme, vai ver uma série que ganha muito mais do que fazendo essas meditaçõezinhas de paisagenzinhas e borboletinhas e jardinzinhos do Éden. Meditação não é para isso. Sinto muito se alguém aqui concorda, acredita e gosta desse tipo de coisa. Você está no canal errado, já vou avisando. Porque meditação não é isso. Meditação não é isso. Entende? Meditação é para transformação e desenvolvimento interior e pessoal. Para ser desenvolvimento pessoal, que nem tem, vamos até separar um pouco, né? Na verdade tem a ver, mas vamos separar didaticamente. Se você quer o seu desenvolvimento pessoal, você tem que pegar a meditação como uma ferramenta séria para você se estudar interiormente, psicologicamente, emocionalmente, nos seus hábitos, por exemplo, de vida, que não estão contribuindo para o seu desenvolvimento, seja em qualquer área da sua vida, já que você quer melhoria pessoal e da sua vida material, você tem que pegar a meditação como ferramenta para fazer o estudo de si mesmo, que é o autoconhecimento, e você ir ressignificando e mudando certos padrões, certos pensamentos, certas realidades, entre aspas, que você carrega dentro de si, que são as crenças limitantes, que são referências negativas e limitadoras da sua psique, da sua energia, do seu desenvolvimento. É isso que é meditação. Só ficar olhando borboletinha e jardinzinho e florzinha, com os olhinhos fechados, indo viajar para falar com o anjinho tal, com o arcanjinho não sei o quê. Isso é uma parte muito ínfima da meditação. Ínfima. É a pontinha do dedo aqui. A pontinha do dedo, isto, em termos de meditação. Então eu quero ver você que vê borboletinhas, que vai fazer meditaçõezinhas para ver arco-íris e ficar ali encantado com anjinho, com arcanjinho, com não sei o quê. Você conseguir fazer com que a sua mente fique quieta, em silêncio, 100%, no vazio. Para você ouvir mesmo a voz do Deus dentro de você. Mas primeiro você tem que conseguir ficar zero. Zero pensamento. Zero emoção. Zero. Zero sentir o corpo. Aceita esse desafio? Hã? Então, se você quer conhecer realmente quem é a sua criança interior, você tem que levar a sério o trabalho com a meditação.
onde você vai procurar agora quem é a sua alma. Não é quem é a sua criança interior. Claro que você começa, novamente eu repito, você começa olhando a criança, que são os fragmentos de memória da sua infância, você começa olhando para ali. E vai limpando, vai limpando, vai limpando, até o momento que você vai realmente conhecer a sua alma, que é a sua verdadeira criança interior. Se você ficar apenas naquela imagem, nesses fragmentos de memória, dizendo que isso é a sua criança interior e que através disso você vai se desenvolver e que você vai crescer e que você isto ou aquilo, não vai. Não vai. Porque é limitado. Você tem que entender isto. Você está trabalhando com uma coisa limitada e você está acreditando que essa coisa limitada é a sua alma, por exemplo. E não é. Isso não vai trazer desenvolvimento para você. Se há um desenvolvimento, de repente estou me contradizendo aqui, se houver algum desenvolvimento, ele é muito pequeno perto daquilo que poderá ser. E é você que está se auto-sabotando nesse sentido. Entende? Isso é autossabotagem. Se alguém ensinou você falando só este aspecto, de repente essa pessoa, não digo que tinha má intenção, não isso, mas queria passar um trabalhinho assim singelo para você começar e você sozinho chegar à conclusão, não, mas para aí, não é só isso. Mas a maioria das pessoas que estão até mesmo dentro desta jornada, desse caminho de espiritualidade e que enchem a boca em falar que são espirituais, a maioria não quer ir mais fundo. Não quer ir mais fundo. Então se contenta com um trabalhinho singelo e nem se questiona se realmente é só aquilo. Entende? E nem se questiona se realmente é só aquilo. Perto de quem não está fazendo nada, eu dou os parabéns para você que está fazendo o trabalhinho singelo. De trabalhar pelo menos e ressignificar pelo menos as memórias de infância que você tem desta existência e de repente de alguma outra existência ou de outras existências. Já lhe dou os parabéns. Já lhe dou os parabéns. Ah, já lhe dou. Tamo junto. Agora, o que eu quero mostrar através desse vídeo aqui para você é que o trabalho não é só isso. Caso contrário, você está se auto-sabotando e está limitando a sua própria alma no desenvolvimento dela. Ela vai continuar sendo criança. Ela não vai se tornar um adulto espiritual. Não vai, não vai. Infelizmente não vai. Porque você colocou ela naquele estado ali de eterna criança e ela não vai se desenvolver. Entende? É isso que eu quero que você aperceba. É isso que eu quero que você entenda. É isto que eu preciso que você assimile através deste vídeo. Entende? Que existe mais. E que você tem que expandir para você verdadeiramente se transformar e se desenvolver como um homem e uma mulher espiritual. E não manter aprisionada a sua alma numa crença, numa referência e numa ideia ou num conceito de criança. Que ela é aquela criança. Não, ela não vai crescer, ela não vai se desenvolver. E você não vai saber quem é o seu verdadeiro espírito, que é Deus em você. Porque ela, como criança, ela não consegue chegar lá. Entende? Ela não consegue chegar lá. Ela tem que crescer. Por isso que os espíritas, veja bem, eu estou apenas fazendo uma menção. O meu canal não é de espiritismo, certo? Não é espírita o meu canal. Mas eu faço muitas menções a outras culturas, dou outras referências para você entender, para você perceber. Até porque, de repente, você que está assistindo esse vídeo vem de uma cultura espírita, vem de um conhecimento espírita, vem de uma filosofia espírita. Né? Então,
aquilo que é dito no Espiritismo de desenvolvimento, né, moral, que a pessoa vai crescendo moralmente, vai se desenvolvendo moralmente, de amadurecimento moral, é isto, é crescer. A alma ela precisa se desenvolver para chegar no adulto. No adulto, caso contrário, você tem uma idade de 40 anos, mas a sua alma está lá, aprisionada numa ideia e num conceito de criança, de infantilidade, que não se desenvolve nunca. Entende? Dentro da Umbanda, por exemplo, que eu também vou fazer uma playlist falando sobre a Umbanda, se você quer esse tipo de conhecimento também, né, esse tipo de informação, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Coloca lá Umbanda, só escreve isto, Umbanda, que eu vou saber que você quer informações sobre isso. Tá? Eu vou criar uma playlist com esse tema da Umbanda. Então, a Umbanda tem os beijinhos, né? Ou as crianças, eles têm uma data específica que eles fazem, uma festa para as criancinhas, né? E aí também tem a presença, muitas vezes, do menino Jesus, do Cristo Jesus pequeno, coisa desse tipo assim. Né? Eu já participei, é fantástico, é maravilhoso, você come bolo e, olha, é doce para tudo quanto é lado. É açúcar que não acaba mais, refrigerante, um monte de coisa. Né? Mas o que é isto? Isto é uma reverência que está a se fazer a essa parte da criança em nós. Né? E também as almas, né? que desencarnaram ainda como criança. Né? Tem essa referência também. Mas nós não podemos esquecer que essa criança, esse beijinho, né? Desculpe se o termo está errado. Se estiver errado, eu até quero que você coloque aqui nos comentários. Não é este termo que se usa, é outro. Não tem problema. Né? Essa criança, vamos dizer assim, ela tem que se desenvolver para chegar no nível de orixá. É só um cheirinho daquilo que eu estou dando para você, do que eu posso vir a desenvolver dentro do tema da Umbanda. E já sei que alguém aqui, que de repente esteja assistindo esse vídeo, que vem da Umbanda ou que seja um bandista, já não vai concordar comigo. Já não vai. Mas são as crenças limitantes que existem no mundo e que normalmente a gente não se dá conta. A gente não se dá conta que estamos a nos auto-sabotar e nos limitar no nosso processo de desenvolvimento interior, espiritual e inclusive pessoal. Tá? Então, a sua criança interior é a sua alma. Ela não é eternamente, nem deve ser eternamente uma criança. O simbolismo dos anjinhos, por exemplo, aqueles pintados no período renascentista, né? Que apareciam os anjinhos, que eram criancinhas com asinhas nas costas, ou não, né? Mas eles estavam flutuando dentro do ambiente com um paninho que tapava a parte genital para não demonstrar ou representar que o anjinho tinha sexo, né? Ou gênero, ou assim o quê. Não importa isso nesse caso. Né? Isto ali era uma referência para isso que eu falei no anterior, quando Jesus fala que só as criancinhas herdarão o reino dos céus, é no sentido de purificação, de não estar carregando mágoas, não estar carregando dor, não estar carregando sofrimento, questões emocionais negativas, traumas. É isto que aquilo ali está representando. Purificação. Uma alma purificada. Purificada das dores, dos sofrimentos, das mágoas, das frustrações, das decepções, das desilusões, em qualquer área da vida que seja. É esta representação. Não é que para ser anjinho tem que ser criancinha. Então, toda criancinha que morre é anjinho. Entende? Não é isto. Isso foram coisas que as pessoas colocaram na cabeça porque olharam para aquilo e deduziram intelectualmente, mentalmente, que é isto. Mas não, é representação. A gente tem que olhar que aquilo é um símbolo. É um símbolo. Que a nossa alma tem que estar naquele estado purificado, onde não carrega mágoas, dores, sofrimentos, traumas, etc, 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 que são limitadores, que são conceituais,
que fazem com que veja as coisas distorcidas, ou que fique num conhecimento raso das coisas. Entende? É neste sentido que aquela anjinho representado pelos quadros renascentistas está a dizer. Não é que tem que ser criança, que tem que voltar a ser aquela estrutura. Não, não tem nada a ver isso. Nada a ver. Nada a ver. Tanto que uma alma de um arcanjo não é representada como criança, pode até ser representada em alguns quadros, né, por alguns artistas, como sendo um jovem, né, um adolescente ou um pouquinho mais. Mas você vê que um santo, normalmente um santo, ele é um adulto. Então são estágios. Tá? São estágios. São estágios. Os anjos que tocam as trombetas são adultos. São anjos com mais de 20 anos de idade, se você olhar para a figura. Tá? 20 anos para cima. Então não é mais criança, não é mais o bebezinho. É isso que a gente tem que levar em conta. Então são estágios. Olha só. Olha só o que eu estou mostrando aqui para você. Que eu tenho certeza que ninguém fez essas referências para você começar a pensar, avaliar as coisas. Então, tudo faz parte de um processo de crescimento e desenvolvimento. E essa purificação é necessária para que você venha conhecer verdadeiramente a sua alma. A sua alma não tem essas características de signo. A sua alma não tem essas características de numerologia. A sua alma não tem características de enneagrama. A sua alma não tem características do tipo de sangue que você nasceu. A sua alma, não. A sua alma é a sua essência divina. De onde ela veio. Esta é a sua alma. E a sua alma tem as características próprias de alma, dela, própria dela. E é isso que você tem que descobrir, para você depois fazer o sincronismo, a adaptação disso que é a sua alma com aquilo que é a sua personalidade, com aquilo que tem as características X ou Y, para você saber utilizar isto no seu dia a dia e na sua vida para o seu desenvolvimento e crescimento pessoal e espiritual. Ok? Então, era isso que eu queria transmitir para você. E deixo novamente aqui o convite de você vir a participar do grupo VIP do WhatsApp, ok? Eu peço, não custa nada, meu amigo, minha amiga, você deixar um like aqui neste vídeo, né? E não custa nada você colocar então um comentário, se realmente é do seu interesse, que eu venha trazer aqui um conteúdo sobre a Umbanda, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.